O texto é Romanos 8, já foi lido, eu quero apenas ler os versículos centrais da passagem novamente. 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E lá no versículo 39 ele diz: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém. Como dito, hoje é o 341º dia do ano. Faltam 24 dias para 2023, 23 não, Hugo, 22 acabar. 22 acabar, 23 começar. E esse ano trouxe para nós a oportunidade de estudar este livro, O Conhecimento de Deus. Eu estava em férias em janeiro e encontrei um presente que me foi deixado lá na casa dos meus pais, a versão em inglês, Knowing God. E fiz uma leitura de férias. E fiquei impressionado com a profundidade do livro. E imediatamente propus no meu coração trazer este livro nos nossos cultos de quarta-feira. Os irmãos sabem que o culto de quarta-feira é muito importante para mim. E eu acho que o culto de quarta-feira, na verdade, ele é muito importante para a igreja. É a ocasião que nós temos para separar tempo para orar juntos. É a ocasião que nós temos para estudar assuntos bíblicos com profundidade. É verdade que nas quartas-feiras nós temos muitos visitantes, sim, como nos cultos dominicais, mas a quarta-feira ela acaba sendo um culto mais da igreja, um culto mais nosso, mais local, que a gente tem a oportunidade de falar dos assuntos da vida da igreja também. Pois bem, retomando então, eu li este livro, o livro me impressionou muito, me impactou muito, e nós nos propusemos trazer o estudo deste livro. Aí arrumamos a cópia em português, disponibilizamos. Quem ainda não tem, ainda temos algumas cópias disponíveis, somente ao valor de R$50, a igreja subsidia parte do custo para disponibilizar o livro aos membros, aos frequentadores de nossa igreja. E, consequentemente, nós começamos esse estudo em 9 de março. 9 de março foi a primeira quarta-feira. Praticamente 9 meses. É claro que não todas as quartas-feiras, houve quartas-feiras especiais, houve quarta-feira que o pastor Timothy estava aí, houve quartas-feiras que falamos de outros assuntos, poucas, mas algumas. 27 semanas, praticamente a metade do nosso ano. 27 semanas estudando este livro, O Conhecimento de Deus. Acrescentou, irmãos, para mim, oro que tenha acrescentado para você. O que é este livro? Não é um estudo dos atributos de Deus propriamente. Os atributos de Deus são um assunto muito interessante, são um dos capítulos da teologia sistemática, e há livros muito bons nesse assunto, principalmente o de Pink e o de Herman Bavinck, que são obras superlativas do trato e na exposição dos atributos de Deus. Esse livro não, ele tem outra intenção. Ele tem a intenção de relacionar o que nós conhecemos sobre Deus com a nossa vida nesse mundo. Por isso, o autor, sempre que ele trata um pouco sobre Deus, sobre as características de Deus para si me expressar, ele também tem um olho nas dificuldades que nós atravessamos, nos dilemas e indagações da vida, nos sofrimentos que eventualmente, invariavelmente, cada um de nós atravessa ao longo desse ano. Sem dúvida você chorou algumas vezes, sofreu outras, se preocupou muitos dias. E é isso que o livro trata. Ele quer tratar não sobre pessoas sentadas em roda, tendo uma conversa intelectualoide sobre algumas características de Deus de maneira etérea, abstrata, distante da nossa vida. Esse livro, ele quer falar sobre a diferença que conhecer a Deus faz na forma como a gente enfrenta aquilo que a gente tem que enfrentar, e na forma como a gente atravessa aquilo que Deus, na sua sabedoria, permitiu a gente ter de atravessar. E eu encontro isto, queridos irmãos, que se o sofrimento é universal, e se o sofrimento é inevitável, por outro lado, ainda que cada um de nós aqui sofra, e cada um sofre dores diferentes, todos sofremos, mas todos dores diferentes, sofrer
tendo o conhecimento de Deus, sofrer tendo comunhão com Deus, sofrer na companhia de Deus, sofrer enquanto somos trabalhados por Deus, sofrer enquanto o sofrimento nos permite nos aproximar de Deus e dele mais depender. O próprio sofrimento é uma benção. Enquanto na vida do incrédulo o sofrimento é sempre um desatino, é sempre um descalabro, é sempre um despropósito, não é assim na vida de quem conhece a Deus. O sofrimento ganha a dimensão do propósito e da utilidade e da finalidade, porque nós estamos andando com Deus. E o próprio sofrimento torna-se muitas vezes a porta de entrada pela qual nós melhor conhecemos o nosso Deus. Evidentemente que precisamos aprender a sofrer, evidentemente que precisamos aprender a conhecê-lo. Você ler este livro de capa a capa, de cima a embaixo, tê-lo memorizado, seus parágrafos, a sua extensão, os seus conceitos, quer dizer que você conhece um livro sobre o conhecimento de Deus, e não que você conhece a Deus. A bem da verdade, você conhecer a própria Bíblia, de trás para frente, de frente para trás, por completo, um domínio da Bíblia enquanto livro, enquanto literatura, quer dizer que você conhece muito sobre Deus, mas não que você o conhece. Você pode entrar no Google Maps e passear nas cidades do mundo. Você coloca aquele bonequinho e solta ele numa rua de qualquer cidade do mundo. E você anda pelas ruas e aquele bonequinho te leva e você dá o giro ao redor, 360, você consegue ver as lojas abertas, as pessoas dentro das lojas, você consegue ver as pessoas sentadas nas mesas dos restaurantes e ler as placas dos endereços. A maioria dos rostos está borrado, o Google toma esse cuidado, mas você vê as pessoas passando. E se você passar algumas boas horas sentado na tela do seu computador, habilmente movimentando-se ali com a janelinha do mapa do lado e circulando, você vai poder passar ali 3, 4 horas e sair dizendo que andou por toda Paris, por todo o centro de Paris, mas você não esteve lá. E você pode estar profundamente familiarizado com o que a Bíblia ensina sobre Deus, sem, no entanto, conhecê-lo. O conhecimento de Deus nasce no seu nível relacional, a partir do encontro salvador com Jesus Cristo, encontro que se repete cada vez que nós o buscamos. Quando nós o buscamos em particular, em oração, na leitura da palavra, quando nós o buscamos em conjunto com os nossos irmãos, nos cultos da igreja, nós encontramos verdadeiramente a presença de Deus. E a partir dali, a gente constrói um conhecimento relacional. Quer dizer então que nós podemos só orar e descartar o conhecimento teórico, descartar o estudo da Bíblia, o estudo de bons livros e qualquer outra coisa mais profunda. Vamos ser guiados por experiências místicas, como me parece ser justo dizer de algumas vertentes do pentecostalismo. Não, não de nenhuma forma nem maneira. Se nós queremos conhecer Deus no nível relacional, Ele não será outro Deus, senão o Deus revelado na Escritura Sagrada. E nossas experiências são enganosas. Então nós precisamos conhecê-lo tal como ele se revelou na palavra, a fim de que pela palavra nós possamos avaliar se as nossas experiências são reais ou falsas, ainda que envolvendo muito dos nossos sentimentos. É a palavra que determina se conhecemos a Deus ou não. Eu preciso muito da revelação que Deus dá de si mesmo na sua palavra. E ao longo da vida cristã, e é um privilégio poder servir o Senhor por muitos anos. Sem dúvida, é um privilégio você ser salvo, nem que seja no último minuto da vida. Sem dúvida, é um privilégio ser salvo em qualquer fase da vida, na fase adulta inclusive. Mas você ter o privilégio de conhecer a Deus ainda jovem e caminhar com Deus durante décadas nesta peregrinação é um privilégio inigualável, que proporciona o quê?
Se, é claro que isso não é garantido, mas se alguém se dedicar ao seu relacionamento com o Senhor e ao serviço do Senhor e à busca do conhecimento do Senhor, então vai ao longo dos anos ganhar um conhecimento experiencial de Deus. Eu estou me referindo aos testemunhos, às respostas de oração, aos livramentos, às curas, as grandes obras maravilhosas que Deus faz no seu cuidado zeloso por nós. É isto que eu estou fazendo referência. Então nós conhecemos a Deus como, queridos? Nós conhecemos a Deus pela comunhão com Ele. Nós conhecemos a Deus pela revelação da palavra. E nós conhecemos a Deus pelos anos que nós vamos vivendo com Ele, nos dedicando ao seu serviço e procurando conhecê-lo e andando na sua presença e em comunhão com Ele, nós vamos crescendo no conhecimento de Deus. Veja alguns dos temas que nós estudamos nas quartas-feiras deste ano. Nós vimos que Deus não muda. Deus não muda. Por que não muda? Porque Deus é perfeito. Ele não tem necessidade de melhora. E Ele não é passível de degeneração, de corrupção. Ele não muda porque é perfeito, e aquele que Ele foi no passado para Abraão, Isaque, Jacó e tantos, Ele é para nós hoje também. Jesus Cristo, Hebreus 13:8, é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Nós vimos que Deus é sábio. Nós vimos isso no dia 15 de junho. A sabedoria de Deus, e se você perdeu alguma dessas reflexões, todas estão disponíveis no Spotify, no YouTube, recomendo. Não por quem falou, mas pelo que foi dito. Nós vimos a sabedoria de Deus, essa coisa maravilhosa pela qual Deus consegue discernir o caminho de cada coisa. Nós vimos a eternidade de Deus, nós vimos o amor de Deus, a graça de Deus, a justiça de Deus, a ira de Deus, a bondade de Deus, a severidade de Deus, o ciúme de Deus. Tudo isso nós vimos nas quartas-feiras desse ano de 2022. E tudo com um enfoque em nossa vida diária e em nossas necessidades rotineiras. Irmãos, qual é o saldo disso tudo? Depois de nós passarmos tantas quartas-feiras estudando, refletindo e meditando sobre o conhecimento de Deus, qual é o saldo de tudo isso? Eu acredito que o objetivo terá sido alcançado se nós pudermos dizer de todo o coração e com convicção de fé estas duas palavras: Deus basta. Deus basta. Esse é o título da mensagem dessa noite. Deus basta. Quer dizer que se nós o conhecemos, Deus é a nossa suficiência. Se nós o conhecemos, nós encontramos em Deus tudo aquilo de que temos necessidade. Deus basta. Deus não precisa de complementos. Pode ser que o mundo nos engane e nos faça desejar alguns adereços, mas Deus em si é suficiente para nós. Pode ser que alguém um dia no futuro te mencione esse livro e você diga: eu li esse livro, ou o pastor falou tantas quartas-feiras, nem sei quantas quartas-feiras nesse livro, parecia que não tinha outro assunto no mundo. Não, esse não é o objetivo. O objetivo é nós carregarmos uma coisa conosco que se diz em duas palavras: Deus basta. Paulo pergunta no versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus basta para a nossa segurança nesta vida e na vida eterna. Você consegue imaginar esse homem dizendo isto, quando Paulo tinha tantos inimigos? Então esta pergunta de Paulo não é um fingimento, nem uma ficção de uma vida isenta de oposição. Se você não tem problemas nesta vida com outras pessoas, com terceiros, você é um de pouquíssimos. Mas você tem na condição de crente um inimigo abominável, que é o grande acusador dos servos do Senhor, que os acusa, diz o livro do Apocalipse, de dia e de noite,
diante do trono, e eu já disse aos meus amados irmãos, e falarei nisso no próximo versículo, é que Satanás mente dia e noite. Essa carta ele está enfrentando sérios problemas na justiça, criminais. Passados mais alguns meses depois de ter escrito essa carta, ele foi confinado numa cela. E da cela ele foi para um barco-prisão, e do barco-prisão para outra prisão romana, ficou solto durante algum tempo. Isso não está escrito no livro dos Atos, mas sabemos pelas epístolas. Por fim, foi preso novamente, e então um dia no ano 64, estima-se que no ano 64, por ordem do imperador Nero, ele foi ordenado a se ajoelhar diante de uma pedra de madeira, deitar a cabeça para que um soldado romano com um machado pudesse, num golpe só, separar a cabeça do apóstolo Paulo do seu corpo. E é o mesmo homem que disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que fala é essa, Paulo? Tem muita gente contra Paulo. Tem muita gente no céu? Não. Mas na terra e no inferno, sim. Mas Paulo está se referindo a uma coisa que, no dia que nós entendermos, meus amados irmãos, isso vai se transformar numa bênção por toda a nossa vida. Paulo está falando o seguinte, pode haver inimigos, pode haver oposições, eles podem vencer sobre mim. O martírio de Paulo foi, mas a eles não pertence a vitória definitiva. A eles não pertence a vitória definitiva. E isto corresponde com a nossa experiência cristã. Todos nós temos medo de muitas coisas. A raiz profunda dos nossos medos são a nossa consciência de fraqueza, de necessidade, de debilidade. E pode ser, eu quero falar isso com temor de Deus, mas pode ser que todos os nossos medos se realizem. Pouco provável. Via de regra, a maioria dos nossos medos não vai a lugar nenhum. Mas supõe, Cristo Jesus, mesmo que essas coisas te abatam, e mesmo que tudo isto sobrecaia sobre você, nenhuma destas coisas terá vitória definitiva. Nenhuma destas coisas. Porque elas não mudam o perdão que Deus já te deu. Elas não mudam a obra de Cristo por você na cruz. Elas não anulam a promessa de vida eterna. Elas não apagam o seu nome do livro da vida, pois foi escrito lá desde antes da fundação do mundo. Elas não alteram nem a fidelidade do Deus que prometeu, nem as promessas que Deus empenhou em seu favor. Então pode ser que a gente tenha de enfrentar um bocado de coisa nessa vida. Nenhuma delas terá vitória final civil, a guerra de independência. É uma história muito bonita, porque em determinado momento da história, parecia que os ingleses iam vencer definitivamente. Foi no inverno de 1777, numa reversão, não nas condições, uma reversão no ânimo das pessoas. Eles se reanimaram e eles partiram novamente. Então parecia que a causa estava perdida. E muitas vezes em nossa vida nós nos deparamos com situações em que parece que a vitória, que a derrota está garantida. E algumas derrotas nós teremos de suportá-las. Mas a vitória definitiva está garantida para nós. Então no fim das contas, o que é que realmente importa? Ou você acha que lá na eternidade, em 1555, quando Latimer foi queimado vivo na Inglaterra por causa do Evangelho, você consegue imaginar que situação de medo? Medo de morrer queimado. Ele estava amarrado a um tronco com as mãos para trás, os pés amarrados, o corpo todo amarrado, rígido ali. Aos seus pés palha e lenha, embebidos em óleo quente. E enquanto você está acendendo uma luz que nunca vai se apagar. E disse para o seu companheiro de martírio, Ridley, Thomas Ridley, ele disse: sejamos homens, meu irmão,
E vamos mostrar para estes incrédulos como se morre na fé. E enquanto as chamas intoxicavam e eles desmaiaram pelas chamas, é o que podemos imaginar, estavam entoando hinos à glória do seu Salvador. Quem venceu naquele dia? O rei católico ou os mártires protestantes? Quem venceu naquele dia? Foi o Senhor. Irmãos, a gente precisa aprender a sofrer condignamente. Porque sofrer iremos, mas se sofrermos em murmurações, nós não vamos honrar o Senhor. Se sofrermos em lamentos e gemidos, e aqui eu não estou querendo dizer a ninguém que disfarce nada, não, que finja nada, não. Eu estou querendo convidar e estimular a mim e aos meus irmãos a que busquemos nos fortalecer no conhecimento de Deus, de tal maneira que as ameaças e perigos e dores não representem algo que comprometa tanto a nossa fé. Como dizia Martinho Lutero, quando recebia uma notícia ruim, ele disse: eu vou cantar e fazer o diabo passar vergonha. Porque ele veio achando que eu ia lamentar, achando que eu ia murmurar, achando que eu ia abandonar a minha convicção e a minha esperança no Senhor. Ele diz: eu vou cantar um hino e fazer o diabo passar vergonha. Existe algo a ser aprendido aqui. Deus basta. Deus é a nossa segurança hoje. Deus é a nossa segurança para sempre. Deus basta para prover as nossas necessidades. Veja o raciocínio do versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Essa é uma pergunta, meu querido, de suma importância que você precisa se fazer em qualquer momento da sua vida. Porque quando o povo de Israel estava lá no deserto, eles ofendiam a Deus e o irritavam. Quando eles diziam para Moisés o seguinte: Deus nos tirou do Egito para nos matar nesse deserto. O que eles estavam dizendo? Que tudo que Deus fez não significava nada, não tinha valor nenhum, que o juízo que Deus lançou sobre o Egito, nada. Abriu o mar vermelho para eles passarem, nada. O pão dos anjos, todos os dias, como Jesus diz lá em João capítulo 6, que era o pão dos anjos, todos os dias, nada. Porque em todo momento eles diziam: Deus nos tirou do Egito para nos matar nesse deserto. E parece-me muito interessante que alguém pense o seguinte, mas não pensa com estas palavras. Eu vou ilustrar a contradição. A pessoa pensa o seguinte: Deus mandou o seu Filho ao mundo, que abandonou toda a sua glória, todos os seus privilégios e honra, e se fez um homem pobre, humilde, desprezado. Deus fez isso com ele e por mim. Deus o esmagou na cruz por mim. Deus derramou o sangue dele para o perdão dos meus pecados por mim. Deus enviou o seu Espírito Santo ao meu coração por mim. Deus, antes da fundação do mundo, escreveu o meu nome no livro da vida por amor de mim. Deus movimentou o céu e a terra, os recursos humanos ao longo dos séculos, para que algum dia alguém viesse até mim com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, para que eu fosse salvo. E agora que eu estou atravessando uma luta, seja ela qual tamanho for, eu digo: não, Deus me abandonou. Deus se esqueceu de mim. Deus não responde às minhas orações. Ah, meus amados, se a gente coloca as coisas em perspectiva, parece uma loucura. Parece mesmo, mas é uma loucura. Se Deus não poupou, o raciocínio de Paulo aqui é fantástico. Ele diz: se Deus, uma vez que Deus não poupou seu próprio Filho, por amor de minha miserável e deletéria alma, por que cargas d'água eu pensarei que Deus vai falhar em qualquer outra coisa se Ele não falhou na maior? Se Ele ama ao ponto do maior, Ele ama para aquilo que é inferior. Se Ele é capaz de prover o impossível que é a salvação, Ele é capaz de prover o que é possível também. O raciocínio de Paulo é fantástico. Ele diz: se Deus me deu Jesus, Deus só me negará algo se aquilo não for para o meu bem. Porque Deus já provou categoricamente, acima de
toda e qualquer especulação ou questionamento. Deus já provou que tem amor por mim. Isto é um fato concreto. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, falta, privação, pode ser que você atravesse. Não daquilo que Deus tem prometido, eu tenho convicção disso, mas pode ser que ao longo da vida você tenha de enfrentar alguma dificuldade desta categoria. Ou talvez algum desejo contrariado que você expôs diante de Deus em oração e Deus não concedeu o que lhe solicitou. O que você precisa saber é o seguinte, que Deus tem um amor tão grande por sua vida, Deus tem um amor tão grande por você, que se Ele negar algo não é porque Ele não tem, nem porque Ele não lhe ama, mas é porque aquilo que você está desejando, mesmo que seja um livramento de alguma situação, não é bom para você. Não é bom para você. Talvez todos aqui conheçam, eu já citei, se eu estou sendo repetitivo, me desculpe, mas a história daquela maravilhosa missionária Amy Carmichael. Ela era a sexta numa casa de 7 irmãs, se eu estou me lembrando corretamente. Todas as filhas do casal Carmichael tinham olhos azuis, menos ela. O que na infância pode representar um obstáculo muito grande. Mas a menina se punha de joelhos em oração, com todo o seu coração e com todo o ardor, e pedia a Deus, Deus, em nome de Jesus, faz os meus olhos ficarem azuis. E quando abria os olhos no dia seguinte e olhava no espelho, de que cor você acha que eles estavam? Azuis? Castanhos. Os anos passaram. Amy Carmichael tornou-se uma missionária na Índia, no começo do século XX. E parte do seu trabalho era comprar a liberdade de mocinhas vendidas para a prostituição e levá-las para um lar onde elas eram educadas e evangelizadas. Mas os nativos não venderiam para um estrangeiro. Então ela precisava disfarçar-se de nativa para comprar as crianças. E assim ela continuou com seu ministério, até que encontrou com alguém que a conheceu na infância e disse: graças a Deus pelos seus olhos castanhos, como você se disfarçaria se os seus olhos fossem azuis? Então ela entendeu e encontrou uma resposta de oração com décadas de espera. Que Deus é detalhista, irmãos, com algo tão trivial quanto a cor dos olhos. Na convergência não do nosso bel prazer, mas do seu bom interesse por nós e do seu propósito de ser glorificado nas nossas vidas. Então talvez nós peçamos a Deus um livramento ou uma mudança em alguém nas nossas vidas, ou a cura de uma doença. E para Deus Ele poderia fazer todas essas coisas acontecerem num piscar de olhos. Mas tantas vezes não o faz. Não porque não pode. Não porque tem prazer em nos contrariar. Mas porque é sábio. Sábio numa medida que não podemos alcançar. Sábio a ponto de saber aquilo que não sabemos. Sábio a ponto de planejar aquilo que os nossos olhos não alcançam. Sábio e o provedor das nossas necessidades. Deus basta. Não precisamos amar o trabalho como se fosse um ídolo. Não precisamos acumular como se fôssemos desesperados. Não precisamos buscar o dinheiro como uma pessoa sem ar que busca o ar para respirar. Temos um provedor. Deus basta. Deus basta. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus?
É Deus quem os justifica. Deus basta, irmão, como nosso único apoio nesta vida, como nosso único fundamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se tinha alguém que podia ser acusado de pecados graves, o nome dele era, eu pensei em dizer Hugo aqui, mas eu preciso ser afinado com a Bíblia e dizer que o nome dele era Paulo de Tarso. Blasfemou contra Jesus Cristo, obrigou muitos a blasfemarem. Sua religião antes da conversão era uma religião meramente externa e fria, que aos olhos de Deus é desprezível. Negou o Evangelho, resistiu ao Evangelho, odiou inúmeras pessoas, respirando ameaças e mortes, diz Atos 9:1. Matou quantos? Não é por acaso que ele diz que ele era o principal dos pecadores, não. Ele era passível de muitas acusações. Então, como é que ele diz isso? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ele responde: é Deus quem os justifica. E Paulo encontrou que Deus basta. Se alguém te acusa, mesmo que sem mentir, o primeiro instinto que existe dentro dos nossos corações é defender a nossa honra e o nosso bom nome. E imediatamente, se alguém nos acusa, parece que os cachorros estão soltos dentro de nós e nós temos que responder. Nós temos que contestar a acusação e dizer, não é bem assim. Mesmo quando a acusação é verdadeira, a gente logo vai achar alguma justificativa rápida para poder dizer por que fizemos o que fizemos. Mas diante de Deus, meu amigo, eu e você somos indefensáveis. Tente explicar os seus pecados, tente. Não cola nem com super bonder. Nosso fundamento, nosso ponto de apoio nesta vida, não está em nós, está em Deus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica. Deus basta. Quem nos separará do amor de Cristo? É a última pergunta que ele faz, com a gloriosa exposição dos versículos seguintes. Na verdade, esse trecho de Paulo, de Romanos 8, 28 a 35, ele é muito interessante. Um notável psicólogo do século XX elencou quais são as principais necessidades do ser humano. E aqui ele não está falando de roupa, de calçado, de comida e de água. Ele diz que as principais necessidades do ser humano são segurança, felicidade, esperança, propósito e amor. Interessante. Repetirei. As principais necessidades do ser humano são segurança, felicidade, esperança, propósito e amor. E segundo este entendido, conhecedor dos recantos da mente humana, é em busca destas coisas que nós estamos e todos estão constantemente e incessantemente. Afinal de contas, quem levanta de manhã e sai para trabalhar e trabalha o dia todo, não é bem dinheiro que a gente quer. É as coisas que o dinheiro nos proporciona. E nós somos tolos o suficiente para imaginar que é o dinheiro que nos proporciona segurança. Abrimos o aplicativo do banco e se o número lá está relativamente gordinho, a gente se sente um pouco mais seguro. Mas se ele está mais magrinho, a gente se sente um pouco menos seguro. Nós atrelamos a nossa segurança a algo tão fugidio, volátil, volúvel, quanto dinheiro. Precisamos de segurança. Botamos câmeras, aumentamos os números, aumentamos o número aumentamos o tamanho do muro, investimos em todo tipo de vigilância,
tanto quanto o dinheiro nos permite, e sobretudo confiamos no dinheiro como a nossa segurança, mas a segurança não está no dinheiro. Alguém quer esperança ou propósito, alguém quer felicidade, e sobre todas as coisas, segundo este entendido psicólogo, o que todos nós precisamos é o senso de ser amados. E alguém se entrega aos relacionamentos, faz só a vontade dos amigos, para ter o senso de ser amado pelos amigos, ou vai de relacionamento em relacionamento, procurando encontrar a resposta da sua necessidade de amor. E o profeta Isaías diz assim, no capítulo 55, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei do que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Lá no versículo 1 ele diz, ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque aquilo que muitos intensamente buscam e não acham, gratuitamente nos é dado em Jesus. Inclusive a certeza de que somos amados. Quem nos separará do amor de Cristo? Quando Paulo escreveu essa carta, estima-se que ele a tenha escrito no ano 57. Os leitores estavam há poucos anos de enfrentarem cada uma das coisas que estão relacionadas nos versículos seguintes: tribulação, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Parecia ter sido até profético que Paulo tenha selecionado as palavras exatas que descrevem perfeitamente aquilo que eles estavam há pouco de enfrentar, palavras proféticas. Deus o orientou a escrevê-las, mas ele diz, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus basta. Deus basta. Duas conclusões. A primeira, parece que todo cristão tem um sentimento de que falta algo na sua vida. E encarar esse sentimento de forma errada leva a alguns erros. O primeiro erro é o daqueles que vivem em busca de novas experiências. Vão de igreja em igreja. 1 ano nessa, 6 meses naquela, 2 anos na outra. Em busca de que na próxima porta onde entrarem vão achar aquilo que não acharam nas outras. Vão de pastor em pastor. No domingo, o Hugo. Na segunda, o Hernandes. Na terça, o Nicodemos. Na quarta, o Malafaia. Na quinta, a Joyce Maia. Está ficando pesada a conversa aqui. Porque estão procurando alguma coisa. E se não está nesse pastor, está no outro. Se não está no outro, está no terceiro. Se não está no terceiro, está no quarto. Vão de livros em livros. Eventos em eventos. Congressos em congressos. Oração forte em oração forte. Unção em unção e não acham. Isso é um erro terrível. E fazendo isso você está jogando fora as coisas que Deus tem proporcionado a você. Porque aquilo que Deus quer nos dar não é, escute-me bem, eu pensei muitas palavras para poder falar isso hoje à noite. Não é algo novo.
É um renovo daquilo que já temos. Quando Deus nos dá a salvação, Deus nos dá ela toda de uma vez. Quando Deus nos dá Jesus, Ele nos dá Ele todo de uma vez. Quando Deus nos dá o Espírito Santo, Ele nos dá o Espírito Santo todo de uma vez. Não falta absolutamente nada para nenhum de nós que somos verdadeiramente convertidos, não falta nada, exceto redescobrirmos aquilo que já nos foi dado. E encontrarmos o renovo da glória destas coisas. Elas não se tornaram menos gloriosas. Nós é que perdemos a glória delas de vista. E o evangelho que um dia nos fez chorar, hoje nos faz bocejar. E a pregação que movia o nosso coração, hoje faz as nossas pálpebras ficarem pesadas. Não é algo que você não tem. É aquilo que você tem, que você redescobre. Não é o segredo para o casamento, não é este, casados? Talvez até para os filhos, quando a criação dos filhos é desafiadora nos momentos mais rigorosos, o segredo é nós nos lembrarmos que os filhos não estão na nossa vida para eles nos abençoarem, mas para nós os abençoarmos. Pode ser que eles nos abençoem, mas esse não é o objetivo. O objetivo é você ser uma bênção para eles. E o seu marido e a sua esposa não foram colocados na sua vida para a sua felicidade, mas para você fazê-lo feliz ou a ela feliz. E não para ele te servir, mas para você servi-la ou servi-lo. Não para ele ser uma bênção para você, no sentido condicional, mas para você ser uma bênção para ela ou para ele, no sentido incondicional. Feita essa aplicação, eu volto ao ponto principal. Muitos vivem a vida cristã assim, pulando daqui para lá, quando o que Deus quer que eles encontrem é apenas o renovo, a redescoberta da glória daquilo que já lhes foi dado. O que nos falta do Espírito Santo não são línguas, porque eu acredito que esse dom não existe mais hoje. Não são visões, nem profecias, porque eu também acho que essas coisas eram só para os dias dos apóstolos. O que nos falta do Espírito Santo não é o seu ministério incomum, é o seu ministério comum, que é derramar sobre o nosso coração o amor de Deus, que é nos consolar nas nossas tribulações. Queridos, depois que nós aprendemos algumas coisas sobre Deus, nós praticamente aprendemos tudo que Ele revelou para ser sabido sobre Ele. E aí, termina aí? Ou nós vamos redescobrindo a profundidade e a beleza e a veracidade e a firmeza e a glória destas coisas, e é isto que é a vida cristã. A vida cristã é viver neste mundo, redescobrindo vez após vez e provando vez após vez o renovo da glória daquilo que já nos foi dado tudo em Cristo Jesus. Então, o outro erro que eu vejo, porque uns vão pulando daqui para lá e outros simplesmente se conformam e imaginam que era na verdade assim um desejo imaturo de algo mais. Não, é isso mesmo, vamos nos acomodar e nos conformar a essa pasmaceira. A vida cristã não é uma vida de pasmaceira. Glória a Deus por isso. É uma vida de paz, não de pasmaceira. Porque Deus torna-se mais glorioso para nós, queridos, quanto mais e mais profundamente nós o conhecemos. Não é que Deus ainda esteja guardando alguma coisa que não nos deu. Ele já nos deu tudo o que precisamos. Pedro diz, tudo que diz respeito a esta vida e a piedade. Nós é que poderemos redescobrir a glória das coisas de Deus, caminhando com Jesus. Então a minha segunda conclusão é que concluir o estudo de um livro, o conhecimento de Deus, não conclui a nossa necessidade, nem o nosso dever, nem a nossa possibilidade de continuar buscando o conhecimento de Deus. Nós precisamos, podemos e devemos continuar conhecendo a Deus. Não que Ele esteja guardando algo e diz assim, eu só vou te dar isso quando você chegar aqui. Você está aqui, vai andando, tem que chegar aqui. Quando chegar aqui eu te dou. Não, Ele já nos deu tudo. Mas é que o tudo que Ele nos deu torna-se cada vez maior.
mais profundo, mais firme, mais verdadeiro e mais glorioso. Talvez, como eu posso dizer, observe uma pessoa que tem interesse por alguma área específica. E talvez aquilo para você pareça ser o assunto mais chato do mundo. Eu lembro uma vez ter passado na frente de um prédio lá em Belo Horizonte e estava pintado na fachada do prédio: Sociedade Orquidófila Belo Horizontina. Sociedade dos cultivadores, dos amantes, dos apaixonados pelas orquídeas. E de ter achado uma coisa muito pomposa e muito extravagante: Sociedade Orquidófila. E talvez alguém ouça e dê até um sorriso e imagine assim: deve ser uma coisa muito maçante, né? Ficar estudando as orquídeas e tal. Mas você descobre que para o orquidófilo é apaixonante, é fascinante, ele sabe tudo, de A a Z. Desde o bulbo até a flor, até a cor, até a florescência, ele sabe tudo. O fascínio das coisas não está nas coisas, mas no que a gente reserva para elas do nosso coração. Interessante isto. Aplica-se a muitas coisas, aplica-se ao conhecimento de Deus. Meditar nas coisas de Deus, eu imagino que para quem não é de Jesus deve ser uma coisa aborrecedora ao extremo. A pessoa pensa: eu até entendo ir à igreja de vez em quando, mas todo domingo, de manhã e de noite, é a mesma coisa. Quarta-feira. Até que a pessoa conheça o Senhor. E para quem conhece o Senhor não parece muito, eu acho que parece pouco. Aí temos o PG e vamos no PG, e gostamos de servir nos ministérios, porque o que estamos encontrando nisto, amados irmãos, é o verdadeiro conhecimento de Deus. Um membro da nossa igreja, aqui eu concluirei, um membro da nossa igreja, nestas semanas do estudo desse livro, teve um insight muito legal, e eu até escrevi aqui na primeira página do livro para eu não me esquecer. Ele disse: o principal motivo de viver é conhecê-lo. O principal motivo de viver, de fato, é conhecê-lo. Queremos conhecer o Senhor. Que Deus para tanto nos abençoe, em nome de Jesus. Façamos assim: você que está em casa, nós nos despedimos de você, que Deus te abençoe, a transmissão vai ser encerrada, e nós que aqui estamos, vamos partir para o nosso tempo juntos de oração. Que Deus te abençoe.